Pan. Nós vamos começar então o programa de hoje falando de pesquisa, gente, porque uma nova pesquisa eleitoral volta a mostrar uma distância com mais de 20 pontos entre o ex-presidente Lula e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A produção coloca na tela agora para a gente verificar o levantamento feito pelo grupo Quest Genial, que vai trazer para a gente Lula com 45% das intenções de votos, seguido de Jair Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes também 7% e João Dória 2%. Ao lado de João Dória também aparece o deputado André Janones. E eu vou colocar o nosso time aqui na tela para a gente começar a repercutir um pouco justamente dessa pesquisa. Estão comigo Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, Fábio Piperno, já conhecidos de todos. E deixa eu apresentar para vocês Marco Antônio Moreira da Costa, vai nos ajudar hoje com seus comentários. Marco, eu quero começar justamente por você, tentando entender um pouco desse desempenho do Dória e também o PSDB nessa história, porque os caciques da legenda estão tentando boicotar a candidatura do governador de São Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada e da audiência da Jovem Pan. Eu entendo, Paulo, que agora é um momento muito incipiente, ainda muito cedo para a gente falar de pesquisa do ponto de vista pragmático. Ela tem um caráter muito instrumental para quem está na ponta dela, né? Para os candidatos que têm o maior apelo. Os detalhes relacionados aos percentuais menores, eles não vão surtir efeito do ponto de vista prático. Como você pode ver, o Dória está disputando ali os 2% com um deputado que eu nunca tinha ouvido falar. Então, é muito cedo ainda para a gente trabalhar questões relacionadas a minúcias estatísticas, a percentuais menores. Há percentuais maiores, como no caso presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente, ex-presidiário Lula, aí de fato você tem, né, uma tendência. A gente pode enxergar tendências, mas eu não optaria por dizer que o Lula é favorito. Eu acho que a gente tem que observar, claro, com cautela e também ponderar com base no que a gente vê de temperatura das ruas, Paulo. É importante que a gente consiga enxergar a pesquisa como um dos parâmetros tão somente, não como o parâmetro definitivo. Essa história de, hoje o Lula venceria, também não para em pé. Então você tem que olhar para as ruas, para a realidade, para o plano pragmático e da realidade social, e a pesquisa é um desses parâmetros que se soma ao que a gente enxerga hoje. Perfeito. Piperno, se a gente analisar apenas os dados da pesquisa, essa pesquisa traz para a gente uma possibilidade muito próxima do Lula vencer no primeiro turno. Agora, me chama a atenção também a importância da candidatura do Ciro Gomes para que isso não aconteça, porque ele tira voto do Lula, não tira? É claro que sim, há um efeito gangorra, claramente, entre os dois. Se o Ciro crescer um pouquinho, provavelmente ele vai crescer em cima do eleitorado do Lula. E o Lula vai, inclusive, ganhando mais alguns pontos em cima de eleitores que na última eleição votaram no Ciro. Veja, Paulo, esse movimento ele é muito claro e ele é muito tranquilo. O Ciro, na última eleição, ele teve 12%. 12 ponto alguma coisa. Agora ele está empacado nesse 7 já há algum tempo. E à medida em que o nome do Lula vai se consolidando, né? Vai se tendo a certeza de que Lula é realmente o candidato favorito, principalmente no campo da esquerda, é fato que há um voto útil na direção da candidatura a Lula. E essa pesquisa, ela é mais ou menos idêntica ao que apontam, por exemplo, as pesquisas do antigo Ibope, do IPESP, do Datafolha, ou seja, todos os grandes institutos, eles apontam um resultado mais ou menos idêntico. O que fica um pouquinho diferente, por exemplo, é o Datapoder, que faz todo o levantamento com consultas pelo telefone. Aí sim dá uma pequena variação estatística, porque não consegue enxergar com muita clareza o voto lá dos mais distantes rincões. Constantino, eu sei o quanto você é crítico em relação às pesquisas, mas eu quero um comentário seu sobre essa similaridade, né, em relação a resultados que as pesquisas apresentam. A gente pode discutir aqui um ponto a mais, a menos, 3, 4 ali, mas no final da história o que as pesquisas estão dizendo é Lula tem mais de 40%, Bolsonaro menos de 30%. Dá para realmente acreditar nisso? Boa tarde, Paulo. Eu não acredito no número do Lula. Eu acho que o número do Lula está extremamente inflado. Eu não sei explicar o motivo de muitos institutos de pesquisa, sendo bondoso aqui com o uso dessa expressão, convergirem, né, para esse número. Eu tenho algumas suspeitas. Talvez metodologia, amostra, talvez a forma de fazer pergunta e talvez
um detalhe pouco comentado, né? Esses institutos de pesquisa não contam com tantos funcionários assim para fazer a pesquisa presencialmente. O que acontece muitas vezes é que eles subcontratam jovens, universitários, para poder fazer essas pesquisas. Talvez estejam contratando os mesmos grupos, não sei, vai saber. Mas eu quero ler aqui uma notinha da Gazeta do Povo, quando divulgou essa pesquisa aí, que estamos comentando hoje, né? Que acho que é um jornal sério e acho que vai na linha das minhas ressalvas também. As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura do momento, com base em amostras representativas, métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso, é importante ficar atento às informações de metodologias e por aí vai, né? Então, veja, é uma fotografia muito distante, há dúvidas em relação à metodologia, a amostra é muito pequena, eu já mencionei antes isso aqui, essa, por exemplo, que estamos lidando hoje, é 2.000 pessoas entrevistadas. Nós estamos falando de 130 milhões de eleitores, uma enquetezinha feita nas redes sociais dá 100 e tantos mil votos. Então, assim, eu tenho uma desconfiança dessa fotografia muito cedo, muito precoce e tirada talvez por uma lente um tanto distorcida, né? Ou incapaz de enxergar de forma mais cristalina a realidade. O grande favorito não pode sair nas ruas. E isso é um fator que deve ser levado em conta para a reflexão de todo mundo. Serrão, quero te ouvir também justamente sobre essa análise em relação às pesquisas. Você acha que tem perda na pesquisa presencial para a pesquisa por telefone? Sempre tem. Saudações, meus amigos e amados haters. Esse negócio de pesquisa é um tema complexo, complicado, difícil. Para mim, elas representam um retrato soviético do momento. É como se fosse Joseph Stalin vestido de vovó Mafalda para parecer que é bonzinho. Então, não me engana ninguém. Pesquisa no Brasil, nesse momento, ela é um instrumento de propaganda. É isso. Esse é o dado real. Eu preciso que a gente analise a política pelo mundo real. Pelo mundo real, as coisas são muito diferentes, as avaliações das pessoas são muito diferentes e podem, no ano eleitoral, ser mudadas radicalmente, dependendo de como vai ser feita a campanha, tanto por parte do governo quanto por parte da oposição. Claro o Brasil continua, a gente vê nas redes sociais, na realidade, numa tendência forte anti-esquerda, anticorrupção. Então, você acreditar que o candidato que representa a esquerda e a corrupção, que é Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser vencedor ou tem alguma chance de ser vencedor, isso aí é você trabalhar com a noção do hospício. Não tem base na realidade esse tipo de afirmação. Então, vamos aguardar. Jair Bolsonaro é um governo que ainda tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa ainda para apanhar também de seus adversários do ano eleitoral, mas tudo indica que o governo pode se dar melhor na hora de mostrar suas realizações, que são inúmeros e você não pode negar. Haverá um investimento pesado esse ano em propaganda institucional. No fim das contas, é ela quem vai fazer a diferença. Piperno, você concorda com essa fala do Serrão que quem acredita que o Lula vai ganhar a eleição vive num hospício? Não, de forma nenhuma, até porque ele já ganhou 4, né? 2 com a candidatura dele e 2 com a Dilma. Veja, não é fácil eleger a Dilma. O Lula conseguiu essa proeza 2 vezes e lá de dentro da cadeia ainda colocou o Haddad no segundo turno. O Haddad tinha 1%. Agora, veja, o Serrão, ele tem razão num determinado trecho aí da explanação dele, que é quando ele fala que a maior parte do povo brasileiro não vota na esquerda. E é verdade. O Lula sabe isso melhor do que qualquer um de nós. E quando o Lula venceu, não é porque a esquerda era majoritária no Brasil, é porque ele conseguiu garimpar apoios em setores mais conservadores. Enganar. Graças... Aí você pode usar o verbo que você quiser, mas ele conseguiu, ele buscou esses apoios, e esses apoios foram apoios que se materializaram em votos. É o mesmo movimento que ele faz agora. Então, o fato do Geraldo Alckmin ter sido atraído, isso não é uma obra de ficção. Anteontem, por exemplo, Gilberto Kassab estava lá reunido com ele. Também não é uma obra de ficção. Deputado, por exemplo, Eduardo da Fonte, lá do PP, da base lá do Bolsonaro, tende a migrar para o
para a candidatura Lula. O vice-governador da Bahia é do PP, também da base do Bolsonaro. Apoia a candidatura Lula. Então, veja, isso não é ficção, isso acontece. E esses votos não são votos da esquerda, são votos de centro, às vezes ligeiramente conservadores, que resolveram apoiar o candidato Lula. Eu acho interessante, Paulo, se você me permite fazer um adendo aqui com relação à fala do Piperno, tratar as pessoas como se fossem currais eleitorais de alguns líderes partidários. A gente viu na última eleição que isso não funciona mais, né? Hoje existe sim um novo ingrediente na mistura aí que influencia a opinião das pessoas, que de fato são as redes sociais. Então você tem, pelas redes sociais, às vezes, um contato direto, né, com o líder político, com aquele representante. Então, eu tenho um pouco de receio, Piperno, de olhar para a pesquisa, porque na minha concepção, ela tem sido utilizada de maneira muito manipulativa e instrumental apenas para esse tipo de articulação. E, no fundo, a grande questão é que essa articulação não tem se mostrado, pelo menos como precedente à última eleição, efetivamente pragmática e eficiente. Eu vou pegar, então, pelo fio que você disse. De fato, na última eleição, quase todo mundo, vários partidos, várias forças apoiaram a candidatura Alckmin. O que aconteceu? Teve 4,7%. Desastre. Então, não é que haja um alinhamento automático, por exemplo, das pessoas que votaram nos integrantes do partido do Kassab, lá o PSD, à candidatura Lula. Ninguém disse isso. Agora, o fato é que você atraindo lideranças políticas, a chance de você penetrar nessa base, ela aumenta. Agora, tem muita água ainda para rolar, hein? Muita água para rolar. Você ainda tem que ter a definição do PMDB, que ainda não está claro se a maior parte dele, centrão, vem com Jair Bolsonaro ou não. Isso ainda é uma incógnita, mas um ponto é certo. Jair Bolsonaro tem o apoio desse centro do Congresso Nacional e esse centro, no passado, como lembrou muito bem o Piperno, foi do Lula. E hoje não é mais. Então isso é uma diferença que faz a favor do próprio Jair Bolsonaro. Eu peguei um dado aqui para a gente tentar discutir. Eu quero ouvir uma análise sua, mas eu resgatei aqui o desempenho do Lula tanto nas eleições de 2002 quanto na eleição de 2006, as duas eleições em que ele, Lula, e não a Dilma, foi eleito presidente da República. Na primeira eleição, o Lula recebeu em primeiro turno 41% dos votos, lembrando que o seu oponente era José Serra na época. Em 2006, Lula recebe 44% das intenções de voto no primeiro turno e seu oponente, maior oponente, era Geraldo Alckmin, hoje cotado para vice. Se essas intenções consta realmente passarem dos 40%, a gente pode dizer que o PT está de volta? Paulo, é aí que eu queria chegar, né? Eu quero chocar um pouco você e a audiência, dizendo que eu concordo em parte com o Piperno. Não. Veja, não acho que esteja num hospício quem pensa que o Lula tem chance. Pelo contrário, o Lula tem alguma chance e é por isso que muita gente séria está dormindo com muita tensão, né? O Brasil acaba se isso acontecer. Agora, vamos apertar a tecla SAP do que disse o Piperno aqui. O Lula sabe que a esquerda, ainda mais a esquerda radical que ele e o PT representam, não tem apelo. Então, o que ele precisa fazer na época de eleição? Engambelar o povo. Ele precisa enganar os trouxas. Não, eu estou apertando a tecla SAP. Né? Não, mas eu não disse isso. Enganar. Por isso, eu estou traduzindo o que, na verdade, você está dizendo. Eu disse que não tem a maioria. Não tem a maioria. Sim, mas olha só, mas tem uma parcela significativa. É por isso que Manuela Dávila e Haddad vão para a missa de 4 em 4 anos. Né? Então, assim, eles sabem que precisam enganar trouxa. E o meu problema com a fala do Serrão, muito otimista, é que tem trouxa demais nesse país. Então, é por isso que não dá para dormir tão tranquilo. O PT foi massacrado nas urnas após a questão toda do mensalão, petrolão e a prisão do Lula. A prisão tem um simbolismo muito importante. Isso fica na memória, fica na lembrança. Né? Só que eles estão criando uma narrativa com ajudas em altos escalões aí, né, da imprensa e das instituições republicanas do país para dar a entender que o Lula foi um injustiçado ali naquela prisão. E vai ter muita gente caindo nessa ladainha, nesse conto do vigário. Né? Então, assim, eu não acho que o Lula tenha 40%. Eu acho que vai na hora ali que pesar
o nome na urna, muita gente vai levar em conta a questão da corrupção. Essa pesquisa que estamos comentando hoje, ela tem lá a abertura por temas, né? O sujeito que está mais preocupado com corrupção não vota no Lula, claro. Agora, nem todo mundo vota com base nisso, nas questões éticas. A gente tem que ser realista. Tem uma turma, principalmente em regiões mais pobres, mais carentes, mais humildes, tem uma turma que não vota com esses critérios. Então, a chance do Lula é aí, né? Agora, se acontecer isso, se o Lula voltar pelas urnas, é o fim do Brasil como esperança de ser um país sério. Deixa eu trazer um outro dado aqui para vocês poderem debater, porque nós falamos aqui da estimulada, da pesquisa em que o entrevistador apresenta as opções. Mas na espontânea, que o entrevistador não apresenta, justamente quando os candidatos não são apresentados ao entrevistado, eu trago um número aqui no 3 em 1. 48% disse que está indeciso em relação ao voto para presidência da República, e aí nós vamos seguindo aqui com os números. 28% citou Lula e 16% citou o Bolsonaro. Esses 46%, o Marco Antônio, numa pesquisa presidencial, é um número bem expressivo, né? Significa que a eleição não começou ainda? De fato, Paulo, existe uma massa de pessoas indecisas. Existe um grupo de pessoas que gostam de esperar para se convencerem sobre quem eles devem votar, qual é o programa partidário que eles vão seguir. Ou tem pessoas também, como a gente tem falado, né, que não gostam tanto da polarização e fogem um pouco da ideia da polarização. Eu acho a polarização, honestamente, boa. E ela é real, né? Ela representa muito o que acontece onde o Constantino mora, nos Estados Unidos. Existem 2 polos de pensamento, não 33, né, como aqui no Brasil a gente tem de partido político. Existe no parlamento britânico também, né, 2 grandes grupos de pensamento, e dentro deles você tem os radicais, os moderados, você tem as alas internas. Agora, o que importa para nós nessa eleição é, nessa reta final, a gente vai se deparar com, provavelmente, né, uma posição aí do João Dória, que talvez não concorra, por conta desses números aí que estão baixíssimos, né? Muito difícil alguém que está com 2%, e é esse ponto que eu estava falando antes, né? A gente vê tendências na pesquisa. Agora, traço, esquece, né? Não vale nem a pena participar. Então, João Dória, e se o Moro não subir, eu acho que são 2 candidaturas aí temerárias do ponto de vista prático. E isso daí, de fato, vai ser algo que vai influenciar o eventual segundo turno, definitivamente. O Piperno, você acredita nisso que o Marco traz, de uma possibilidade de desistência do Dória? Paulo, eu acho que o Dória tomar a iniciativa de desistir, jamais. Agora, eu acho que o Dória pode ser constrangido pelo partido a renunciar. Porque, de fato... ele não venceu as prévias? Ele venceu as prévias. E o Dória alega, o Dória acusa os perdedores aí de, desonestidade ao alimentar essa pressão. E nisso ele está certo. Ele venceu, então, o partido que o apoie. Esse é o acordo. Agora, tem um fato novo, e isso está ficando cada vez mais evidente nessa eleição. É a divisão do fundo partidário, desse imenso butim, porque veja você, há partidos como o Novo União Brasil, ele vai ter mais de 800 milhões de reais para gastar nessa campanha, mas ele não tem um forte candidato a presidente. Ora, por que ele vai pegar essa dinheirama toda, ou o PSDB pegar o dinheiro dele, que não é tanto assim, aliás, não chega a metade disso? Por que ele vai pegar esse dinheiro, uma parte desse dinheiro, e vai gastar com um candidato inviável? Por que o MDB vai pegar uma parte do seu dinheiro e vai apostar tudo na Simone Tebet, que tem 1%? Então, está havendo, e isso para mim de uma forma até lícita, uma reação de outros setores de vários partidos, e aí eu estou falando de senadores, deputados, governadores, candidatos à reeleição, que eles também querem que o dinheiro seja gasto com eles, porque eles se consideram muito mais viáveis do que essas candidaturas presidenciais que hoje patinam aí em 1, 2, 3%,
virando praticamente Piperno, candidaturas você está trazendo danicas. aqui um argumento que eles utilizam de gestão do fundo eleitoral, Sim, é isso? Custo-benefício. Bateu o custo-benefício ou não? É isso? Exatamente, porque agora é muito dinheiro, os olhos estão brilhando aí. Quer dizer, tem candidato a deputado que não sabe se vai voltar ou não, ele quer apoio financeiro para a campanha dele. Por que na cabeça dele, ora, por que vai gastar com um candidato que tem 1% e não vai gastar comigo, eu que posso me eleger e com isso retroalimentar esse fundo eleitoral? Agora, Serrão, esse número de quase 50% dos eleitores que não sabem quem vai votar, não seria o dado mais importante hoje dessa pesquisa? Isso é o dado mais assustador, isso aí está sempre ombreando tanto as enquetes e pesquisas quanto a própria eleição. As repetidas eleições, as eleições passadas, têm tido um crescente número de abstenção, voto nulo ou branco. Isso é uma tendência perigosa, aliás, uma tendência do mundo. Várias eleições que nós assistimos agora recentes no mundo tiveram uma altíssima abstenção. É que no Brasil tem uma diferença curiosa. Aqui tem o voto obrigatório. E mesmo com o voto obrigatório, muita gente ou não está querendo ir ou não está querendo votar em ninguém. Há ainda uma desilusão muito grande com a política. Como também há, e aí vou lembrar sempre isso, e esse é o calcanhar super de Aquiles do PT, com a questão da corrupção. Ela vai pesar muito esse ano. E vai ter um dado que vai fazer essa questão da corrupção pesar ainda mais. Brevemente, aguardem, a Polícia Federal vai deflagrar a maior de suas operações para pegar aqueles que roubaram o dinheiro público durante a pandemia. Esse vai ser o grande escândalo que Jair Bolsonaro vai usar a seu favor politicamente. A Polícia Federal fez um trabalho muito sério, reuniram provas concretas, o Ministério Público vai oferecer denúncias com base em provas reais. Não vai ser aquele inquérito Gestapo, não. Vai ser inquérito com prova objetiva de corrupto que roubou o seu dinheiro durante essa pandemia. E o impacto político disso vai ser gigantesco. Então, aguarde que essas operações podem acontecer a qualquer momento ou mais para perto da eleição, lá para maio, junho, quando a memória anticorrupção vai estar fortíssima. Por isso que eu afirmo, Lula não tem chance nenhuma. É maluco quem acredita nisso. Deixa eu trazer essa memória anticorrupção que o Serrão menciona aqui, gente, porque agora eu vou colocar para a nossa discussão os números de rejeição. Esse é um dado importantíssimo, não de intenção de voto, nem muito menos de pesquisa estimulada ou espontânea. Vamos falar aqui de rejeição. Vou trazer o ranking aqui da Genial Quest. Então temos, em primeiro lugar, Jair Bolsonaro com 66%. Aí ele vem seguido de Sérgio Moro, é o segundo colocado, com 62%. João Dória recebe a medalha de bronze, 61% de rejeição, seguido de Ciro Gomes com 54% e Lula com 43%. Esses são os top 5 aí de rejeição da Genial Quest. Agora, Constantino, se esse dado efetivamente for o dado da realidade, é o que a gente está discutindo aqui, a gente pode dizer que o antipetismo foi reduzido? Seria essa a conclusão, né? E que o antibolsonarismo atingiu o seu ápice. 2/3 rejeitam Bolsonaro, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Marcos Pontes, Tarcísio Gomes Freitas e por aí vai. Eu acho que tem algum equívoco aí. Ou o Brasil abandonou totalmente qualquer apreço por questões éticas na política. Tivemos o maior escândalo de corrupção da história com o PT e nenhum escândalo de corrupção em 3 anos de governo Bolsonaro. E, de repente, isso não é relevante para 2/3 dos eleitores, 2 em cada 3, isso não faz sentido. Olha, eu posso ter a minha amostra um tanto enviesada, mas conversava com alguns amigos ontem, por acaso, e um deles foi até enfático e todo mundo acabou acompanhando. Falou assim, olha, tem um limite, nós temos que tolerar muita coisa na vida, mas se o sujeito declarar voto no Lula, eu não quero na minha casa. E tá certo, né? Porque, veja, isso é um atestado, Paulo, de que a pessoa não liga para o fato de que a quadrilha do PT, comandada pelo Lula, praticou o maior assalto ao Estado brasileiro da história do nosso país. Então, isso é um negócio muito sério. Por isso que eu digo, o meu papel, e olha, o Serrão fala que vai ter denúncias do Ministério Público, e por outro lado, em compensação, vai ter muito jogo sujo
para perseguir aí qualquer um que enxergue virtude no governo. Deixa eu falar uma coisa, né? Não dá para acreditar simplesmente que vão ignorar tudo isso. Não, assim, sabe, é uma coisa muito grave o que isso simbolizaria em relação ao nosso país e ao nosso povo, para o Brasil e para o mundo. Então, assim, eu quero crer que esses números estão, de alguma maneira inexplicável, capturando algo muito distorcido da realidade. E seus amigos, Piperno, que dizem? Emprestando uma expressão que o Constantino usou, minha análise talvez também seja um pouco enviesada, Paulo, mas eu quero dizer para você o seguinte, olha, eu vou repetir o que eu digo sempre, o governo Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, que ele levanta qualquer cadáver político. Aliás, outro dia, o Moro andou dizendo isso aí, né? Batendo boca com o Paulo Guedes. Houve lá uma discussão entre os dois, e os dois tinham uma relação boa e tal. E o Moro acusou, falou, olha, Paulo Guedes, essa ressurreição do Lula é culpa de vocês. E o Paulo Guedes falou, não, é culpa sua, pela forma como você abandonou o governo. Piperno, o Moro fica querendo mostrar bons resultados da gestão dele como ministro. De qual governo foi isso? De algum alienígena? Não, então, aí que tá o negócio. Olha a cara de pau dele, por isso que a rejeição dele também é alta. Ou seja, cara de pau dos dois, porque os dois foram cúmplices, aliás, um ainda é, né, de um governo tão ruim, que vai bater o recorde de rejeição. Não, peraí. Veja só. Piperno, aqui a gente está lidando com uma situação bastante peculiar, né? Muito peculiar. Piperno, vamos tentar separar torcida de análise. O que existe é uma campanha maciça da grande mídia. Não, eu estou analisando. Existe uma campanha gigantesca da grande mídia, né, dos meios de comunicação, contra o governo Bolsonaro, por N fatores, né? Corte de contratos, financiamentos, de dinheiro público, etc. E até isso daí é fato. Que é um direito, né? Isso daí é fato. Você sabia que aumentou a parcela da TV Globo no bolo publicitário do governo? Calma. Só para concluir aqui. Existe uma campanha que todo mundo consegue enxergar pelos âncoras da Rede Globo, etc., fazendo críticas. E críticas não é de maneira ponderada, sabe? Vamos criticar o que não é legal, vamos criticar o que a gente discorda e talvez levantar algum ponto positivo. Existe uma campanha pura, como você faz às vezes, né? Como uma campanha muita gente faz aqui em prol do governo Bolsonaro. Mas a questão não é essa. Opa! Meu ponto é outro. Meu ponto é que quando você faz... E eles foram bem-sucedidos, porque se existe uma pesquisa desse nível, quer dizer, ou o povo brasileiro é absolutamente masoquista, né? E completamente sem memória recente de fatos que até ontem o Gilmar Mendes estava chamando de cleptocracia e todo mundo estava aplaudindo, com as prisões de várias pessoas ligadas ao PT, ligadas aos partidos que envolviam também os esquemas de corrupção do governo petista. E agora você está falando para mim, que legal, porque o governo Bolsonaro é o pior da história, sem um fato concreto de corrupção. Isso é o mais incrível. Então, a campanha é tão boa que você consegue falar isso de cara, assim, seriamente para a população. E assim, a população vai tendo cada vez mais essa percepção. Primeiro, com base nisso tudo que você falou, ela compara realidades. Em 2010, o país vivia de uma forma muito melhor. Segundo, esse negócio de falar que a grande mídia, ou seja, Record, SBT, Rede TV, isso não deve ser grande mídia, né? Porque eu não vejo essa turma toda criticar o Bolsonaro. Terceiro, veja, é um governo que conduziu de forma trágica a pandemia, é um governo que quebra o país, enfim, não cresce mais, a inflação voltou a aumentar esse mês. Quer dizer, país que só produz indicadores negativos. Qual é a motivação que esse eleitor teria para apoiar essa turma? Essa é a pura propaganda da esquerda brasileira. Parabéns, Piperno. Esse argumento é fantástico. A gente ouve ele todo dia por aqueles grupos muito organizados para detonar qualquer possibilidade desse governo dar certo. Então, esse é um caminho natural, normal. Agora, se você pegar todas as realizações objetivas desse governo, em termos de infraestrutura, reorganização das contas públicas, fim, a extinção da corrupção sistêmica comandada pelo presidente da República e suas pessoas próximas, isso é uma mudança radical e a maioria
maioria dos brasileiros percebe isso e vai refletir esse resultado na eleição. O que estamos vendo agora é uma manipulação clara de pesquisas que servem apenas como propaganda para dizer que o Lula está na frente. Já fizeram um esquema para soltá-lo, para reabilitá-lo. Esse cara, num país sério, qualquer país sério do mundo, jamais teria um stalinácio ex-presidiário ou ex-preso, como quiser determinar, concorrendo à presidência da República. Ninguém aguentaria um escárnio desse tipo. E o Brasil parece que está aguentando, mas que vai dar a resposta correta nas urnas. Eu repito sempre, Lula não tem chance. Partindo do pressuposto de que esses números que a gente está apresentando aqui da Genial Quest sejam números relativamente verdadeiros e que possam vir a refletir a realidade, eu quero mudar um pouco a ótica da análise de vocês. Porque vocês estão trazendo aqui para mim, justamente para todos que nos acompanham, alguns argumentos dizendo que, olha, se realmente isso for verdadeiro, o povo não sabe votar. Agora, qual é a responsabilidade do presidente da República caso estes números sejam efetivamente reais? Vocês não acham que faltou no governo a questão das reformas, a pauta liberal escanteada, o combate à corrupção, algo um pouco mais efetivo por parte do presidente da República? E essa ausência não está se refletindo justamente nessa intenção de voto? Eu quero uma análise. Costa, começa você. Paulo, sem dúvida, o governo ficou aquém do que muitos esperavam. O próprio ministro Paulo Guedes deu uma entrevista já num tom de decepção, de desgaste mesmo. Isso é a realidade se impondo num Congresso fragmentado, dominado por centrão fisiológico, né? Agora, veja, há uma diferença, na verdade, um abismo, né, entre aquele que olha e fala, puxa, o governo decepcionou aqui e acolá, aqui mandou mal e tudo, daquele cara que prefere a quadrilha do PT de volta. Isso é um abismo. Então, eu sempre mantive uma postura de crítica construtiva ao governo. Isso é muito diferente de você demonizar o governo, fingir que ele é o responsável pela pandemia e equiparar com o Lula, que foi o jogo sujo do MBL, do Moro e companhia. E é por isso que hoje eles estão sendo punidos nas urnas e nas redes sociais. Agora, veja, nós temos aqui que levar em conta que o governo fez muita coisa, sim, também. E ele sofre um massacre midiático. Muita gente na classe média alta, Paulo, tem ojeriza do jeito do Bolsonaro. Eu estou preparado para comentar isso quando a gente for falar da pauta da fala dele lá, né, no Nordeste. Porque é o estilo bolsonarista que incomoda. Essas pessoas sentem nojinho do presidente. Agora, na hora que chegar ali na urna, um presidente que te dá nojinho e que você tem memória de coisas ruins na postura da pandemia. Ou o chefe de uma quadrilha criminosa ligada ao Foro de São Paulo que quer levar o Brasil rumo à Venezuela, você tem uma escolha para fazer. Se você escolher esse caminho do suicídio coletivo, assim, se a maioria do Brasil for por esse caminho, o que eu posso fazer além de lamentar? É que nem o caso da Argentina. A gente lava as mãos e fala assim, escolheram o abismo, porque é o abismo. Agora, eu estou no papel aqui de analista de falar, é abismo. O que vocês estão me falando simplesmente é que a gente tem que escolher entre o péssimo e o ruim. Basicamente seria isso? Não, eu enxergo de uma forma um pouco diferente, Paulo. Como o Constantino bem colocou, eu não gosto nem de fazer uma equiparação. Vamos começar por uma análise moral, né? Do ponto de vista moral, não existe equiparação entre tweets, entre falas equivocadas, entre pontos que o presidente levantou que foram de mau gosto e PT ou esquemas de corrupção do PT. Isso daí não tem nem comparação. Então a gente já encerra essa conversa do ponto de vista moral com total, né, falta de balanceamento aí entre os pesos. Agora, quando a gente vai do ponto de vista técnico, existiu uma pandemia no meio do caminho, né? Governadores e prefeitos constantemente, diariamente, gerando resistência para políticas relacionadas ao governo federal e relacionadas à pandemia também. Isso gera um desgaste de imagem muito forte no âmbito, né, não só para a população, mas no âmbito de implementação de políticas públicas mesmo, né? E você tem também, aí eu concordo com o Constantino, tem alguns pontos que são objetos de crítica e que a gente pode colocar uma falta de diálogo adequado com, por exemplo, o Congresso Nacional no começo.
Então, existem elementos que a gente pode colocar, mas muito foi feito também. E é importante que o governo faça esse trabalho de comunicar para a população o que foi feito de bom, por exemplo, mini reformas no âmbito do Ministério da Economia. Foram feitas várias no âmbito infralegal e que foram positivas, no sentido de desregulamentar setores, propiciar desenvolvimento de determinados setores com base na técnica do ministro Paulo Guedes e seus assessores. Então, tem coisa boa aí no meio do caminho que a gente tem que aplaudir. Mas isso não quer dizer, e a gente não pode entrar nesse erro da polarização de falar, aplaudiu é bolsominion, é contra, é lulista. Não, a gente tem que quebrar essa ideia de jogar para dois times só. Existem pessoas que são favoráveis ao Bolsonaro simplesmente porque não gostam, né, da ideia do retorno de uma lógica comunista, petista no Brasil, que é o que o pessoal da esquerda tem pregado, e pessoas de esquerda que são mais moderadas e que eu acho que é dever nosso buscar essas pessoas que sabem que Lula de volta também não dá. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5h38. Serrão, continuando a nossa discussão aqui, fontes já me disseram que a maioria do mercado financeiro hoje apoia Lula. Eu quero uma avaliação sua. Não é a realidade, porque tudo vai depender demais do resultado concreto do crescimento econômico. E nós vamos ter surpresas já do segundo semestre em diante sobre a economia real brasileira, que vai crescer e inevitavelmente ela tem que crescer com tudo que está sendo feito até agora, em investimento em infraestrutura, com o 5G que vem por aí. Então tem muita coisa para acontecer de concreto na economia e isso não está sendo avaliado pelos modelos de análise tradicionais da economia. Então está havendo essa distorção. Outro ponto que tem que ser considerado é, essa campanha eleitoral de 2022 foi antecipada demais, junto com o fenômeno do tribalismo político, muito confronto direto, muita polarização esquerda-direita que está afetando a análise e a avaliação final das coisas. Então, a campanha vai se definir realmente junho, quando você souber realmente quem são os candidatos, aí começa o jogo para valer. E é desse momento em diante é que o governo vai ter tempo de mostrar o que fez ou não, de receber a crítica pelo que deveria ter feito ou não, e aí você vai ter a clareza para o eleitorado pensar como pode efetivamente votar. Lembrando que metade do eleitorado, mesmo em qualquer circunstância, não está querendo saber da política. Então, o segredo, talvez, para ganhar essa eleição, seja conquistar pelo menos uma fatia de uns 10% do eleitorado que não quer votar hoje, mas que pode votar depois em função de apelos que lhes sejam feitos. Muito bem, Piperno, eu quero uma avaliação sua agora justamente desse movimento que eu mencionei aqui em relação ao mercado financeiro. Isso acontece mesmo? Claro que acontece. Inclusive aqui na Jovem Pan a gente já ouviu gente de mercado falar o Lula é o indesejável, mas o Bolsonaro é o inaceitável. Então, veja, isso a gente já ouviu gente de mercado falando aqui. Então, veja... se você perguntar para qualquer investidor, aliás, outro dia, inclusive, a XP fez uma pesquisa entre vários dos seus investidores para saber em quem eles acreditavam que seria o próximo presidente do Brasil. E deu Lula quase que numa proporção de 2-3. 2 votos para cada 3 entrevistados. Então, é evidente que esses caras... se os caras vão votar no Lula, a pergunta certa da pesquisa é fundamental. Você acha que o Lula vai ganhar? Nico, pode até achar. Agora, você vai votar no acusado de corrupção? Só se pro cara dizer que vai fazer isso, ele assina um atestado de idiota, de imbecil. Pois é, Serrão, mas aí tá o negócio. Esse cara de mercado... Só um minuto, Piperno, só um minuto. 5h41, nós estamos de volta para você também, que nos acompanha pelo rádio, discutindo e debatendo essa nova pesquisa presidencial que foi encomendada e divulgada hoje da Genial Quest, coloca Lula à frente de Bolsonaro. A gente está discutindo um pouco da questão da movimentação do mercado financeiro a respeito desses apoios. Piperno, por favor. Então, esse cara de mercado, naquele passado, até 2010, ele ganhou muito dinheiro, ganhou dinheiro como nunca, bancos, grandes empresas, o comércio. Naquele tempo se criticava o fato de que se vendia carro demais. Onde é que nós vamos parar? Porque as avenidas elas já estão excessivamente congestionadas. É isso? Você lembra disso, né, Constantino? Aeroporto cheio demais. Lula, o presidente dos banqueiros, é isso? Também foi, mas ninguém... Veja, o petista que negar isso,
ele está sendo intelectualmente desonesto. É óbvio que também foi. E ninguém está querendo passar pano ou, enfim, canonizar o governo Lula. Até porque o presidente do Banco Central era um grande banqueiro. Quer dizer, então, e a orientação foi extremamente ortodoxa. Então, naquele momento de aeroportos cheios, de ruas cheias de carro, era um outro país. Agora, de fato, essa turma do mercado, você tem toda a razão, ganhou. E ganhou dinheiro como nunca. E eles têm, provavelmente, saudade disso.